Quem são os filhos de Deus? Quais as suas características? No vídeo anterior nós falamos sobre as características que apontam para os filhos do diabo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as características dos filhos de Deus. 1 João, capítulo de número 3, o versículo 1. Os filhos de Deus é o título da leitura. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Mas quem são os filhos de Deus? Quais as suas características? É exatamente sobre esse assunto que nós estaremos falando. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, antes de nós darmos continuidade a esse vídeo, eu te convido a já se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha, o seu curtir, o seu like e compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos, com os seus familiares. E não esqueça também de deixar os seus comentários. E se você ainda não viu o vídeo anterior, aí no canal está disponível para vocês. Então, meus queridos, vamos então agora dar continuidade, falar sobre a primeira característica dos filhos de Deus. Pacificadores. E a Bíblia deixa claro em Mateus, capítulo de número 5, nas bem-aventuranças, o versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você vê uma pessoa pacificador, e essa pessoa sempre procura apaziguar como intermediador da paz, irmãos, isso aponta fortemente para uma pessoa que é filho de Deus. Porque o texto é claro: bem-aventurados, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Segunda característica, crê que Jesus é o Filho de Deus. Além dele ser pacificador, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Observe que em João capítulo 1, nós temos um versículo bem conhecido, que é o versículo 11 e 12. O texto diz claramente: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Coisa maravilhosa, meus queridos, é nós poder ser chamados, titulados como filhos de Deus. Como é bom o caráter que há em nós apontar para alguém que se parece com Cristo, que se parece com Deus. O nosso caráter, semelhante ao caráter divino, ao caráter de Deus, o texto deixa claro que você pode ser chamado filho de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos para mais uma característica dos filhos de Deus. Amam a Deus e guardam os seus mandamentos. João capítulo 14, a partir do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, como é bom ouvir e receber a palavra de Deus, que é viva e poderosa. Então aqui nós temos mais uma característica: aqueles que amam a Deus na prática, aqueles que amam a Deus de verdade e que provam isso não apenas com palavras, mas com obras, mas com atitudes, porque falar é fácil, difícil é provar. É muito fácil dizer: eu amo a Deus, difícil é provar. Mas aqueles que provam isso pela obra, pela prática, receberam o direito de ser chamados, considerados filhos de Deus. Mais uma característica: eles têm comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Romanos 8 e 9 diz o texto: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não é dele. E o mesmo Espírito de Cristo, de Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os filhos de Deus, meus queridos, são aqueles que refletem a imagem de Deus, que refletem o caráter de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo,
que são guiados por Deus, que têm comunhão com o Espírito Santo, e eles têm convicção pela comunhão que têm, aí o Espírito Santo comunica com ele que ele é filho de Deus. Glória a Jesus. Mais uma característica do Filho de Deus. Além de tudo isso, ele também tem mais uma característica. Ele ama e pratica a palavra de Deus. Ah, eu amo a Deus. Ama? Ah, eu sou filho de Deus. É filho de Deus? Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? O Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Se você puder acompanhar, vou deixar aí na descrição do vídeo. Não se trata apenas de uma filiação sanguínea, mas se trata daqueles que ouvem, daqueles que praticam a palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem, são aqueles que praticam a minha palavra. Esses sim são meus irmãos e são filhos de meu Pai. Observe aí, meus queridos. Falar é uma coisa, provar é outra. Vamos na continuação. Mais uma característica dos filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, além dele acreditar que Jesus é o Filho de Deus, ele também precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, mas também ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Observe que a Bíblia vai dar respaldo. 1 João capítulo 5, versículo de número 1 e 2. Olha como diz o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou também ama aquele que é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, porque amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Além dele crer que ele é o Filho de Deus, ele também tem que crer que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o enviado, que ele é o Salvador. Glória a Jesus. Mais uma característica. Conhecem a Deus e o ouvem. Glória a Jesus. Eles conhecem a voz de Deus. Os filhos de Deus conhecem a voz de Deus. Qual é o filho que não conhece a voz do Pai? Então, meu querido, é uma intimidade. Aquele que conhece a voz de Deus, ele é considerado filho de Deus. 1 João 4, versículo de número 3 a 6. E todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, olha, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que os que estão no mundo. Do mundo são, por isso falam do que é do mundo, e o mundo não os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-o, e aquele que não é de Deus não ouve. Nisso conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oh, aleluia! É um texto para a gente analisar e ver. Nós estamos baseados no que está escrito aqui na palavra. E essas características aqui estão batendo com a nossa vida. Fique tranquilo, independentemente de placa denominacional, você também é considerado filho de Deus, baseado no que está aqui na palavra. Mais uma característica, o filho de Deus, irmão, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Não tem como uma pessoa que é guiado pela carne, pelas obras carnais, ser considerado filho de Deus. Olha só, ele não vive segundo a carne e é guiado pelo Espírito de Deus. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O texto é claro, não deixa dúvida. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, todo aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, todo aquele que procura obedecer à voz do Espírito Santo, que tem sensibilidade espiritual para ouvir, entender e se esforçar para obedecer à sua voz, esse é chamado filho de Deus. Irmão, esse texto aqui é forte, olha como diz o versículo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
O que é ser guiado? Isso é conduzido. O Espírito Santo diz assim, vamos por aqui, ele vai. O Santo diz assim, vamos para cá, ele vai. Vamos para cá, ele vai. Não vai por aí não, ele não vai. Ele obedece o comando. Ele obedece à voz do Espírito. Por isso que ele é chamado Filho de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Vamos para mais uma característica dos filhos de Deus. Eles resplandecem a luz de Cristo por suas boas obras. Esse texto aqui é conhecido, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Se ele é seu Pai, então você é filho dele. E se as suas obras que você faz é obras que glorifica ele, são boas obras, então ele está aqui afirmando que você é filho de Deus. Aleluia! Porque os filhos de Deus, irmãos, resplandecem como astros do mundo. Observe o que Paulo diz aqui, ó. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no mundo, no meio de uma geração perversa e corrupta, entre os quais vocês resplandeçam como astros no mundo. O mundo está em trevas, meu irmão. O mundo jaz no maligno, mas no meio das trevas tem alguém que brilha, tem alguém que reluz, tem um foquinho de luz brilhando. Esses foquinhos de luz que tem brilhando na terra se chama Filho de Deus. O mundo está podre pelo pecado, está corrompido, o pecado está fedendo nas narinas de Deus, mas ainda tem um pouquinho de sal, que salga a terra, que conserva a terra, e esse salzinho que tem na terra são os filhos de Deus, por isso que ele não destruiu ainda a terra totalmente, mas está chegando a hora em que ele há de vir arrebatar o seu povo. Vamos permanecer firmes, brilhando nesse mundo como luz. Essa é uma das características dos filhos de Deus. Olha só o que Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 5 e o versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Aquele que é usado por Deus para iluminar a vida de alguém, essa pessoa é considerado como filho da luz, filho de Deus, e as suas obras, que são boas, apontam para o caráter divino e que ele nasceu de Deus e que a semente que está nele é uma semente santa, uma semente pura. É tão bom, irmãos, a luz, porque as trevas, meu irmão, quem anda em trevas não sabe para onde vai, porque ele anda no escuro. E quem faz as obras mal e malignas, ele não quer andar no claro, nem de dia, para que ninguém veja. As suas obras são obras más, e eles não querem que as suas obras sejam descobertas pela luz. Mas você é diferente, você é luz, e Deus te chamou para que a tua luz resplandeça nas trevas, e essa luz venha alcançar muitas vidas que estão em trevas. Eu creio assim, é o que a Bíblia garante. E ainda nós temos mais características, olha só. O Filho de Deus, ele procura andar como Cristo andou. Aleluia. Os filhos de Deus não andam de qualquer maneira. Os filhos de Deus não andam de qualquer jeito. Eles procuram ser cada dia mais parecidos com Deus, parecidos com Cristo. Observe o que diz a Bíblia, 1 João 2, versículos 6 e 7. Mas qualquer que guarda a sua palavra o ama. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso nós conhecemos que estamos nele. Aleluia. Porque aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Veja aí, meus amados irmãos,
porque não é apenas falar, mas é provar: eu sou filho de Deus, mas você está andando, você está se esforçando, você está procurando andar como ele andou, porque o texto diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Jesus. Então aqui, meus amados, nós aprendemos 10 características que apontam para os filhos de Deus. Vamos recapitular. Primeira característica: pacificadores. Segunda, eles creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Terceira, amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Quarta, comunhão com Ele e com o seu Espírito. Quinta, amam e praticam a palavra de Deus. Sexta, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Sétima, conhece a Deus e o ouve. Oitava, não vive segundo a carne, mas ele é guiado pelo Espírito. Nona, ele resplandece como luz neste mundo. Aleluia! Ele glorifica a Deus por meio de suas boas obras. 10, procura andar como Cristo andou. Aqui a gente aprendeu 10 características que apontam para alguém que é chamado filho de Deus, que recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. E que nós possamos estar enquadrados aqui, olha. Oh, glória aqui, irmãos. Que nós precisamos estar enquadrados nessa palavra. Quem quer ser filho de Deus tem que observar essa palavra. Não é apenas ser titulado, ou achar, ou entender que é filho de Deus, não. Ele tem que estar enquadrado na palavra. Se você é alguém que procura gerar a paz, se você é alguém que crê que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, se você é alguém que ama a Ele e procura guardar os seus mandamentos, eis aqui a questão: procurar guardar, obedecer, não só ouvir, mas guardar os seus mandamentos. Se você procura ter comunhão com o Espírito Santo e comunhão com o próprio Deus, se você procura amar e praticar a palavra, meu irmão, e se você é uma pessoa que crê que ele realmente é o Messias, o Cristo, se você é um dos tais que conhece ele, conhece a voz dele, obedece à voz dele, e se você é uma pessoa que não vive segundo os prazeres da carne, mas você procura crucificar e mortificar a carne com os seus prazeres, e você procura fazer a vontade do Espírito Santo, se você é uma pessoa que procura resplandecer como luz, dando bom testemunho de vida nessa terra, se você é aquele que não escandaliza o Evangelho, pelo contrário, as suas obras são tão boas que alguém diz assim: glória a Deus por aquela vida, que ali é um homem de Deus, porque ali é uma mulher de Deus, porque ali é um jovem de Deus, porque ali é uma criança de Deus. E se você faz tudo isso, e além de tudo isso você procura cada dia mais parecer com Ele, então saiba de uma coisa: independentemente de denominação, independentemente de placa de igreja, você pode sim ter uma convicção de que você, pela palavra, é filho de Deus. Então, diante disso, o que é que nós precisamos fazer? Analisar a nossa vida, como nós andamos diante de Deus, porque os dias são maus. E no último dia, no dia que Ele nos chamar, nós queremos sim ouvir uma palavra que diz: vinde, benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino do teu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo nos ajude, nos guarde no seu amor, nos abençoe para sempre com a sua santa palavra. Eu quero te convidar agora, se você ainda não é inscrito em nosso canal, com certeza você está sendo edificado por essa palavra nesse momento. Eu te convido a se inscrever, a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus familiares. Tem uma pessoa que está precisando dessa palavra. E essa palavra, como falou com você, pode impactar outras vidas, e eu creio nisso. É por isso que estamos aqui com esse trabalho. Se você fizer isso, curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui, um amém, um glória a Deus, você vai estar sim nos ajudando a continuar com essa obra, nos estimulando a continuar desenvolvendo essa obra para a glória de Deus.
Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.